Fala investidor, como é que vai? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre fraude nos investimentos. E aí, você deixa de investir por medo de, sei lá, perder o seu dinheiro, de uma corretora quebrar, ou de um banco quebrar, ou de aparecer alguma fraude no meio do caminho? Se esse é seu medo, eu vou te recomendar um filme chamado O Mago das Mentiras, que eu acabei de assistir. Ele conta a história de Bernard Madoff. Se você não sabe ou não o conhece, Madoff em 2008 estourou a maior pirâmide financeira, o maior esquema Ponzi que o mundo já viu. Foram cerca de 65 bilhões de dólares que evaporaram através de um esquema que ele vinha montando. E se você não conhece esse sujeito ele ajudou a fundar a Nasdaq. Ele era um dos grandes gestores, entre aspas, de Wall Street lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele era uma figura de referência no mercado. E o filme, O Mago das Mentiras, foi estrelado, inclusive, por Robert De Niro, que dá um show. Eu recomendo que você assista. Mas que lição sobre fraude financeira, que lição sobre perder dinheiro investindo a gente tira desse filme e da história de Madoff? E é exatamente sobre esse tema que eu liguei a minha câmera e estou fazendo esse vídeo para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vamos lá, clica no botãozinho vermelho, se inscreva e clique no sininho para você ser avisado toda vez que um vídeo novo vier ao ar. Se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que assista, afinal de contas é uma aula do que é errado, né, de como perder dinheiro através de fraudes. Basicamente o que ele fazia? Ele prometia rentabilidades altas. Em várias crises que o mercado financeiro havia passado até 2008, os fundos de Madoff não sofreram tanto ou quase nada. Mas como é que ele conseguia isso? Ele simplesmente pegava o dinheiro de novas pessoas para pagar aquelas pessoas que já faziam investimento com ele, através daquelas promessas de rentabilidade alta. A fraude era a seguinte: a empresa de Madoff, os fundos de Madoff atraíam novos investidores com promessas de boa rentabilidade e, através desse dinheiro de novos investidores, ele pagava investidores antigos. E os investimentos? Os investimentos simplesmente não existiam, eram fakes, ele manipulava tudo. Então, em linhas gerais, ele usava o dinheiro de novos investidores para pagar os investidores antigos. Alguma semelhança você vê nesse esquema piramidal com o INSS? Onde você paga o INSS de hoje não para sustentar a sua aposentadoria, mas para sustentar quem já aposentou. E a sua aposentadoria vai ser sustentada por novos entrantes. Mas vamos voltar a Madoff. Bom, então os novos entrantes injetavam dinheiro para pagar aquelas pessoas que eventualmente pediam saques. Mas esse dinheiro, o dinheiro dos fundos, eles nunca eram devolvidos para quem nunca pediu o saque. Portanto, o que Madoff precisava fazer é atrair mais pessoas para pagar aquelas pessoas que pediam dinheiro, pediam um saque, pediam o dinheiro. Ou seja, se os entrantes, o volume de dinheiro que está entrando é maior do que o volume de dinheiro que está saindo, o esquema vai se mantendo durante anos. E foi o que ele fez. Estima-se que ele faça isso desde 1970 e veio estourar em 2008. Mas, ao longo de todos esses anos, ele conseguiu construir uma reputação que fizesse com que vários investidores grandes, não só pequenos, mas grandes, HSBC, inclusive Santander, perdessem bilhões de dólares investindo nos falsos fundos que ele montou, que ele orquestrou. E a autoridade de Madoff no meio financeiro era tão alta, tão grande, que nem a SIC, que é a correlata da CVM lá, nem eles investigaram a fundo o Madoff. Porque as operações que ele orquestrava simplesmente não existiam. Bastava uma pequena investigação para descobrir que essas compras ou vendas que ele dizia fazer simplesmente não existiam, eram tudo falso. Mas não houve em função de, inclusive, as autoridades acreditarem que se tratava de uma pessoa, de um profissional de alta capacidade e de uma autoridade muito maior. Ou seja, houve uma falha geral. Mas a principal falha, o principal erro está na atitude do investidor. E é daí que se tira a maior lição de um esquema como esse, ou a maior lição que você pode trazer para o seu dinheiro, trazer para os seus investimentos. Mas antes da gente falar da lição, é importante dizer o seguinte: fraude como essa aqui no Brasil é um pouco mais complicada. Afinal de contas, a nossa regulamentação, e nós somos um país que gosta de regulamentar, a nossa regulamentação ela é um pouco bem mais rígida do que a regulamentação lá nos Estados Unidos. Mas esse não é o ponto da nossa discussão aqui nesse vídeo. O ponto é
O que você então tira de lição ao assistir um filme como esse ou a entender como foi uma fraude financeira gigantesca desse tamanho no mundo? A lição mais importante que você precisa aprender, e quando você assiste o filme, isso fica muito claro, é a ingenuidade dos investidores. Mesmo naquela economia gigante com milionários, pessoas acostumadas a fazer investimentos, a confiança, muitas vezes sem limites, que um gestor ou que um profissional do mercado ele possa tomar conta do seu dinheiro, esse é o maior erro que você pode cometer. Afinal de contas, todas essas pessoas deram dinheiro para uma pessoa, cederam esses recursos para uma pessoa para que ela fizesse a gestão do seu próprio patrimônio sem nunca perguntar aonde esse dinheiro era investido, sem nunca olhar para uma boleta de compra para perceber se aquilo era real ou não, ou seja, para conferir. Tem uma passagem no filme, inclusive, de um investidor entrando no escritório de Madoff e o Madoff dando algumas explicações sobre novos fundos que ele está montando para novos investidores que seriam uma rentabilidade muito maior do que ele já tem. Aquele investidor suspeitou, porque ele falou, olha, se eu fosse seu cliente antigo, eu não teria então esse produto para ser indicado a mim, só clientes novos. Aquilo cheirou mal para ele, ou seja, aquele investidor conseguiu identificar alguma coisa errada num investimento. Ou seja, essa é a maior lição, você é o responsável, você deve entender o que você está fazendo, você deve saber aonde você está colocando o seu dinheiro, afinal de contas o dinheiro é seu. Madoff fez vítimas, deixando não só grandes investidores, mas pequenos investidores pobres. Eram todas as economias que aquelas pessoas tinham colocado com Madoff. E aí que vem, claro, uma segunda lição desse filme, que é a diversificação. Diversificar não necessariamente é para você tirar o risco daquele produto, mas diversificar é para que caso você recorra, por exemplo, a um FGC por uma quebra de um emissor, de um LCI ou de um CDB, aquele montante seja um montante pequeno em relação ao seu patrimônio. A maior vantagem que eu vejo na diversificação é essa, é você mitigar esse tipo de risco, o risco de default do emissor. E o filme mostra muito bem isso. Pessoas que perderam tudo porque confiaram 100% de todas as suas economias a uma única pessoa. E eu falo sempre nos meus vídeos, gerente de banco, maioria dos assessores, eles não estão interessados no seu lucro, eles estão interessados em bater cotas, eles estão interessados em vender aquele produto que vai dar um maior retorno para eles. Já falei, não estão errados, eles estão no papel deles, eles te mostram, te oferecem aquilo que é bom para eles. E você é o responsável em saber o que é bom para você. Fraudes só acontecem quando a pessoa tem extrema ganância. Afinal de contas, todas essas pessoas investiam com Madoff na promessa de rentabilidades astronômicas. Rentabilidades astronômicas, elas simplesmente não existem. É quase que impossível você ter um mago que consiga rentabilidades altíssimas durante um bom tempo sem que não haja algo de estranho ali. Se a taxa média está em 7% ao ano, como é que uma pessoa vai conseguir 12% ao ano de rentabilidade garantida? É quase que impossível, é o dobro, ele precisa correr risco, ele precisa ir para a renda variável, ele tem que ser um gênio da renda variável para poder te entregar consistentemente essa rentabilidade alta prometida. Esse vídeo fica como um alerta sobre fraudes financeiras. E não entenda fraude só o cara que vai levar o seu dinheiro, mas o cara que te promete rentabilidades altíssimas e você acaba caindo, acaba acreditando que aquele tipo de rentabilidade existe. Esquemas como esse, em menor escala, eu já vi por aqui. Não é muito difícil de encontrar. Se você der uma pesquisada, você acaba encontrando. Mas é importante que você entenda tudo isso que aconteceu e entenda que você é o responsável por estar analisando tudo. É importante você adquirir esse conhecimento, a capacidade de você olhar para os investimentos e fazer a sua própria análise. Para isso que eu te convido para conhecer a Biblioteca do Investidor e se tornar um membro. Vou deixar o link da biblioteca aqui, vou deixar o link aqui também num cartãozinho. A biblioteca é o primeiro passo para você começar a adquirir esse conhecimento, para você entender desse mundo, desse mercado, desses investimentos. Tem assuntos diversos. Vai lá, clica, conhece a biblioteca, se fizer sentido para você. É um prazer ter você como membro. Investidor, é isso. Por esse vídeo é isso. Não deixe de assistir o filme. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, dá aquele joinha, curte. Muito importante esse feedback. Grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo.